Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma regra do Facebook no qual ela é muito importante para que os teus anúncios tenham resultados nas redes sociais, tá? Eu estou falando aqui da regra de texto, dos 20% de texto nas imagens dos teus anúncios. E por que o Facebook ele determina essa regra? Porque ele entende que a experiência do usuário ela é muito melhor quando a imagem não tem nenhum texto ou se você utilizar um vídeo para fazer o teu anúncio. Então ele criou essa regrinha para que você utilize a menor quantidade possível de texto nas tuas imagens dos anúncios, tá legal? E vale lembrar aqui para ressaltar que essa é uma regra somente para anúncios, tá? As postagens que você faz no teu feed, elas podem conter a quantidade de texto que você quiser, mas especificamente as postagens dos anúncios, elas precisam ter uma quantidade de texto limite para que o teu anúncio não perca alcance ou para que o teu anúncio não seja bloqueado pelo Facebook, tá bom? Mas para que você entenda isso melhor e que fique mais claro para você, eu quero mostrar para você aqui na tela do meu computador como que você faz para saber se aquela imagem que você vai anunciar, que você vai fazer um anúncio nas redes sociais, ela está dentro das políticas do Facebook e se ela não vai perder alcance ou não vai ser bloqueada pelo Facebook, tá legal? Então vamos lá para a tela do computador que eu quero mostrar para vocês. Bom, como eu acabei de dizer para vocês, as postagens que você faz no teu feed de notícia, ela não necessariamente precisa ter uma quantidade pequena de texto, tá? Desde que você não vá fazer algum tipo de anúncio com essas postagens, tá legal? Então se eu rolar aqui o meu feed de notícia, você vai ver que tem postagens que tem quantidade grande de texto, né? Por exemplo, aqui, essa outra aqui. Então, essas postagens eu fiz já pensando em não trabalhar ela com anúncios, tá? Então, o que você vai fazer? Toda vez que você for pensar em fazer um anúncio, você vai pensar qual o tipo de imagem que você vai utilizar e qual que é a menor quantidade de texto possível que você consegue colocar naquela imagem para que ela não passe dos 20%, que é a regra que o Facebook determina, tá legal? O ideal sempre é você trabalhar vídeos, mas nem sempre dá para se trabalhar vídeos. Eu sei que alguns profissionais também têm muito temor em gravar vídeos, em aparecer e tudo mais, então necessariamente elas vão trabalhar com imagem, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é como que vocês vão ver que essa imagem ela está dentro das políticas do Facebook para que o teu anúncio não seja prejudicado, tá bom? Então eu vou lá, vou mostrar para vocês aqui. Você vai acessar uma ferramenta do próprio Facebook, que é a grade do Facebook, onde ela mostra para você se a sua imagem está dentro do padrão ou se ela está fora do padrão e se ela vai ter um alcance diminuído ou não, tá bom? Essa ferramenta aqui é a Text Overlay do Facebook, tá? Não se preocupe com o link, porque eu vou colocar ele na descrição aqui do vídeo, depois você só pode copiar ele, colar no teu navegador e salvar ele aí nos seus favoritos para você utilizar todas as vezes que achar necessário, tá bom? E como que ela funciona? Primeiro de tudo, ela traz aqui algumas perguntas frequentes aqui na parte de baixo, tá? Então, por exemplo, o que significa ter muito texto na imagem? E aqui ele explica para você qual que é o ponto de vista do Facebook por ele não aceitar muito texto dentro da tua imagem de anúncio, tá? Então, por exemplo, o que significa ter muito texto? Ele fala, ó, o texto na imagem do seu anúncio inclui texto sobre uma foto ou ilustração, logotipos baseados em textos ou marcas d'água utilizadas em uma imagem de anúncio. Ele também inclui texto em imagens de miniatura utilizados para vídeos, bem como imagens usadas como fotos de capa ou fotos de perfil de páginas promovidas. Tá? Então aqui ele está falando que dependendo da imagem que você utiliza, por exemplo, você bate uma foto e naquela foto tem uma imagem que está com um texto. Ele pode contar aquilo como texto também. Então é bom você se atentar para isso, tá bom? Depois ele tem uma outra perguntinha aqui que ele fala: quanto texto minha imagem de anúncio deve ter? E aí ele explica qual que é o ponto de vista dele. Ele fala, olha, o Facebook prefere imagens de anúncios com pouco ou nenhum texto, uma vez que imagens com muito texto podem criar uma experiência de baixa qualidade para as pessoas no Facebook, tá? Então o Facebook ele entende que as imagens com muito texto acabam atrapalhando a experiência do usuário dele na plataforma, tá bom? E o que você deve fazer para reduzir a quantidade de texto? E aqui ele explica também. Considere inserir a maior parte do seu texto na área de texto do seu anúncio, em vez de inseri-lo na imagem do anúncio. Se você precisar usar um texto, use uma fonte pequena e poucas palavras para reduzir a proporção de texto na imagem. Tente reduzir o texto da imagem e faça a verificação com essa ferramenta novamente, tá? Então, o conselho que o próprio Facebook te dá é, se você tiver muito texto para colocar, utilize esse texto no anúncio, tá? No campo de texto do anúncio, ali onde você vai descrever o que é o teu anúncio, tá? Nas imagens você tem que trabalhar pouco texto. E como que você faz para ver se o teu anúncio está dentro dos padrões do Facebook ou não? Você vai vir aqui, tem um botãozinho enviar. Quando você clica nele, ele abre a ferramenta as pastas que estão no teu computador. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, eu vou pegar uma pasta aqui e vou lançar essa postagem aqui de uma live
que eu fiz, tá? Só para a gente saber se ele vai estar dentro do texto ou não. Então, ele está carregando, às vezes ele demora um pouquinho, depende muito da tua conexão de internet também, tá? Mas ele leva um tempinho para carregar. Olha lá, ele trouxe aqui a minha imagem de live, tá? Então, o que ele está falando para mim? Ó, seu texto da imagem está ok, o seu anúncio será veiculado normalmente, tá? Vou pegar uma outra arte aqui para mostrar para vocês. Vou pegar uma agora com um pouco mais de texto, que eu acredito que está aqui. Aqui, eu vou pegar essa aqui, que é de um cliente. Mostrar para vocês, está carregando a imagem. Demora um pouquinho. Olha, essa imagem aqui ele já me trouxe um sinalzinho de atenção aqui. Então ele está me falando, ó, texto da imagem baixa. O alcance do seu anúncio pode ser um pouco menor. Aí ele fala assim, ó, você pode alcançar menos pessoas porque há muito texto na imagem do anúncio. O Facebook prefere imagens de anúncio com pouco ou nenhum texto. Considere alterar a sua imagem antes de concluir o seu pedido. Então aqui o Facebook está te falando aqui o seguinte, olha, a tua imagem ela tem muito texto. E você vai perder alcance com isso. Ou seja, com a mesma quantidade de dinheiro que você alcançaria 10 mil pessoas, pode ser que você alcance aí 5 mil, só por conta da tua imagem ter muito texto. E aí ele fala assim, ó, considere alterar a sua imagem. Então ele está te dando uma opção para você fazer. Se você não quiser fazer isso, você pode rodar essa imagem, ela vai rodar normalmente, só que vai ter um alcance menor, tá bom? Aqui, do teu lado direito, ele te traz a classificação de texto de imagem, que são essas mensagens que vão aparecer aqui em cima de cada imagem que você subir, tá? Então, por exemplo, texto da imagem ok, ele fala, o seu anúncio será veiculado normalmente. Texto da imagem baixa, o alcance do seu anúncio pode ser um pouco menor. E texto da imagem média, o alcance do seu anúncio pode ser muito menor. E aí, quando ele dá o texto da imagem alta, o seu anúncio pode nem ser veiculado. É legal isso aqui para a gente ter um parâmetro se a gente está dentro da política ou não e se não vai ter problema com os nossos anúncios nas redes sociais. Então é ideal que toda vez que você criar uma peça para você divulgar e fazer um anúncio nas redes sociais, é interessante você subir essa imagem aqui para você ver qual que é a qualidade que o próprio Facebook vai determinar para você. Isso aqui funciona 100%? Não. Já aconteceu vezes de subir peças que tinham bastante texto e ele dizer que a imagem estava ok e na hora do anúncio ela perdeu o alcance. Mas aí com o tempo você vai entendendo qual que é o parâmetro, qual que é a proporção de texto que você consegue trabalhar em cada imagem. E isso é legal para que você tenha mais segurança e para que você também, principalmente, não jogue dinheiro fora na hora de fazer os seus anúncios, tá legal? Então, essa é uma aula onde eu quis explicar para vocês de forma prática como você faz para não diminuir o alcance dos seus anúncios e como não ser bloqueado também os seus anúncios, tá? É simples, é uma ferramenta gratuita do próprio Facebook, onde você pode criar o teu anúncio, subir ele ali dentro dessa ferramenta e ele vai te dar um parâmetro se esse anúncio está dentro ou não das políticas do Facebook, tá legal? Para você utilizar essa ferramenta, basta copiar o link aqui no texto, que eu vou deixar no texto aqui abaixo, tá? Você cola no teu navegador, abre a ferramenta e salva ela nos seus favoritos para você utilizar quantas vezes você quiser, tá bom? Se você gostou dessa dica, faz o seguinte, clica aqui em curtir, comenta, fala o que você achou do vídeo, tá? Salva essa publicação para quando você puder ver também e compartilha com os teus amigos para que eles também conheçam essa novidade, para que eles também conheçam essa regra e não tenham problemas em anunciar no Facebook, tá bom? Um grande abraço, obrigado por acompanhar os nossos vídeos e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!